Sim, esse vídeo não é clickbait, eu vou te dizer exatamente o que você precisa para ser feliz. Já vou te adiantar que não vai ser algo fácil de se fazer, mas vai ser algo simples. E eu estou falando sobre a busca pela felicidade e a sua relação com o dinheiro. Afinal, é só isso que você precisa para ser feliz? Ou quanto disso você precisa para ser feliz? Nesse vídeo a gente vai tratar sobre dinheiro, só que indo diretamente para o que impacta a forma como vivemos. Meu nome é Pedro Leixes e se você está aprendendo a lidar com o seu dinheiro, seja muito bem-vindo. E eu não vou enrolar, então vamos direto para o assunto e entender a importância de se compreender o cenário econômico do Brasil. Todos nós sabemos que o Brasil é um país com muito potencial e influência, e os nossos indicadores de crescimento nos mostram que estamos no caminho certo. Claro, com altos e baixos, alguns baixos mais fundos do que outros altos, mas estamos no caminho certo. Isso coloca a gente numa posição de destaque no mundo, influenciando não só a nossa região, mas também diversos aspectos globais de geopolítica. E por sermos um país crescente e em desenvolvimento, temos vários problemas e oportunidades de crescimento no Brasil. E agora, mais do que nunca, é importante a gente entender a realidade econômica e como podemos usar ela para construir um caminho em direção à nossa própria liberdade financeira. Claro, se esse é um assunto que te interessa, já deixa o like e se inscreve aqui embaixo para você fazer parte dos 30% de pessoas que realmente se importam com esse tipo de conteúdo. Para que a gente entenda realmente o quanto é suficiente de dinheiro para nós sermos felizes, precisamos falar sobre a realidade, principalmente a brasileira, das pessoas que vivem aqui. E a realidade é que até 70% da população brasileira vive com até R$ 3.400 por mês, ou aproximadamente 2 salários mínimos e meio com a cotação do salário mínimo de 2023. Isso nos mostra que a grande maioria da população brasileira vive em um precipício financeiro, tendo que equilibrar pagar contas e atender às necessidades básicas, o que também não podemos julgar ao pé da letra, já que existem sim famílias que conseguem equilibrar essas contas ao ponto de conseguir guardar uma pequena parte do dinheiro para realizar os seus sonhos. Claro, não no maior dos luxos aqui, mas consegue. Por outro lado, existe uma pequena parcela da sociedade, aqueles até 1% das famílias brasileiras. Você sabe quanto é preciso receber por mês para fazer parte desse grupo? Você deve ter chutado um valor de R$100 mil, talvez, ou R$1 milhão por mês. Mas a verdade é que até 1% das famílias brasileiras vivem com até R$ 9.300 por mês, ou aproximadamente 7 salários mínimos considerando o salário mínimo de 2023. Tá, mas Pedro, o que isso tem a ver com a minha felicidade e como que esse é um valor tão pequeno, né? E esse grupo dos R$ 9.300 por mês, eles são conhecidos como a elite, justamente porque eles fazem parte do topo do 1%. Claro, eles possuem uma realidade financeira muito diferente, uma margem muito maior para pagar contas e equilibrar com as necessidades básicas, entre outras necessidades, como investir e desfrutar das comodidades de se ter uma receita maior. Mas claro, esse grupo também possui gastos muito mais altos, o que, se muito bem analisado, podemos encontrar vários que estão classificados como a elite, mas que na verdade estão endividados. Levando em conta aqui a disparidade entre aqueles que recebem 9.300 e aqueles que recebem 3.400, temos uma conta de padaria aqui de mais ou menos 3 vezes de diferença. Mas isso não quer dizer que a pessoa que recebe 9.400 seja 3 vezes mais feliz, já que existe uma complexidade que, por lidar com pessoas, precisamos analisar aos poucos cada uma dessas famílias e realmente indivíduos. Mas agora que a gente conseguiu ter um pequeno entendimento sobre a realidade financeira do Brasil, vamos buscar uma realidade mais abrangente, uma realidade mais global. E ao analisar o cenário global, a gente consegue buscar o top 1% global. E sim, eu tô falando tudo isso pra gente chegar no ponto de entender quanto nós precisamos para sermos felizes. Você sabe quanto uma pessoa tem que receber por mês para ser considerada o top 1% global? Mas a verdade é que para estar no topo do 1%, você só precisa ser inscrito aqui no canal e ter uma renda mais ou menos de $32 mil. E não, esse não é o valor que você tem que receber por mês para se classificar no topo 1%.
Você tem que receber esse valor anual, que convertendo aqui, dividindo por 12, equivale a 2.667 dólares por mês. Considerando aqui o salário mínimo dos Estados Unidos com uma média de 8 dólares por hora, ou 1.400 dólares por mês, estamos falando de aproximadamente metade da renda que você precisa ter somente com o salário mínimo para se considerar o topo 1%. E claro, esse não é um dos salários mínimos maiores do mundo, é só o salário mínimo da maior economia do mundo. Agora pode até parecer um pouco mais fácil de se classificar no topo 1%, né? Eu falei em dólar porque realmente, se a gente converter aqui o dólar para o real, vamos ter um valor de mais de 10 mil reais no mês. Mas eu também trouxe o salário que você precisa alcançar num cenário de dólar, o que não tem como converter. Ainda mais quando a gente faz uma análise de valor global, em que se precisa utilizar uma moeda com influência global. Tá, Pedro, eu não entendi ainda aonde você quer chegar, eu tô ficando confuso. Ao todo, se levarmos em consideração as premissas máximas e generalizadas, existem 3 níveis de riqueza, e que podem levar a 3 grandes níveis de liberdade e, consequentemente, de felicidade. No primeiro nível, alcançar a riqueza significa conseguir pagar as suas contas sem dor de cabeça e sem preocupação. É aquela tranquilidade em saber que as despesas essenciais elas estão pagas, proporcionando uma base sólida para se construir um futuro financeiro. Nesse nível você está dando o grande passo, você não precisa mais se preocupar com organização ou orçamentos, você também não constitui dívidas. Você já tem a mentalidade correta e busca ter uma organização do seu dinheiro em todos os aspectos da sua vida. Talvez aqui você ainda esteja até formando a sua reserva de emergência, mas ainda assim já tenha tranquilidade do essencial. O segundo nível é um passo além. Aqui você tem a liberdade de onde e o que comer em qualquer restaurante, sem precisar ficar olhando o preço no cardápio do lado direito ou se preocupar com a conta que vai chegar no final. É um grande patamar de conforto e independência financeira, em que você já tem muito mais controle sobre o seu dinheiro e sabe muito bem que no dia a dia ele não será um problema. Esse ponto ele vai vir para muitas pessoas que conseguem ter uma organização financeira lá quando elas já têm um trabalho um pouco mais estável, talvez ainda na casa dos 20 e poucos anos. Talvez até uma pessoa que já passou por uma sequência de promoções de carreira e já tem mais estabilidade, mas ainda assim é um ponto muito legal de se olhar e se analisar. Agora, o terceiro nível ele é realmente muito especial. Nesse nível você tem a capacidade de viajar para onde e quando você quiser. E claro, pelo tempo que você quiser. Sim, esses são os 3 grandes níveis e depois de muito esforço, algumas poucas pessoas conseguem chegar no terceiro nível. Depois do terceiro nível, o dinheiro ele passa a ser nada mais, nada menos do que meros pontos acumulados no placar da vida. E é aqui que eu queria chegar para poder perguntar para vocês o que vocês acham que significa uma vida rica. Para que possamos realmente fazer o cálculo e definir quanto de dinheiro efetivamente precisamos para sermos felizes, precisamos antes definir o nosso próprio conceito de riqueza. Esse é o primeiro passo para construir uma vida que esteja alinhada com as nossas aspirações, objetivos e metas. É como escolher qual o personagem que você vai utilizar para jogar no jogo da vida, ou até mesmo qual estratégia você vai utilizar para alcançar esses objetivos. Afinal, a verdadeira riqueza está em poder viver a vida que você deseja, definindo a sua vida rica e jogando o seu jogo. E eu sei que você esperava que eu te dissesse um valor mais preciso, um valor final, um resultado realmente claro do quanto você precisa para ser feliz. Mas a verdade é que é um resultado nada certo e nada preciso. Ele vai variar para mim, vai variar para você e para qualquer outra pessoa. E eu busquei nesse vídeo te mostrar que existe sim formas de se aproximar do 1% mais ricos. Porque, claro, supondo aqui que você tenha um bom controle financeiro, ter muito dinheiro te proporcionará mais liberdade para fazer o que você quer. A verdade é que dinheiro traz sim felicidade. E eu sei que pode ser isso que você esteja se perguntando para estar assistindo esse vídeo. O dinheiro, ele proporciona liberdade para poder ajudar aqueles que estão ao seu redor. Inclusive, eu já disse isso no meu Instagram, e quando eu disse, eu fui repostado pela Lara Nesteruk. Ninguém é feliz por não pagar uma conta. A pessoa ela pode ser feliz apesar de não conseguir
conseguir pagar uma conta. É por isso que existem pessoas que recebem menos, têm menos renda, mas ainda assim são felizes. Da mesma forma que ninguém fica triste por ter dinheiro. A pessoa ela pode ser triste apesar de ter dinheiro. E é por isso que existem pessoas no topo do 1% que são completamente infelizes. O dinheiro, ele é uma boa ferramenta para te proporcionar o melhor remédio. Mas ser feliz, apesar de se ter uma dor, só depende de você. E agora eu quero que você comenta aqui embaixo se você entendeu o que é felicidade e como ser feliz. Deixe seu like, se inscreve no canal se você não fez isso até agora. Eu te vejo no próximo sábado às 14 horas e tchau.